1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra, por este momento aqui. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, porque precisamos ouvir a tua voz, Pai. Te oramos assim, também agradecendo, Pai, pelos dízimos e ofertas que foram trazidos, Pai, nesta manhã à tua casa. Ó Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos. E que ao sairmos daqui, nesta manhã, Pai, saiamos ainda mais estimulados pela tua palavra a viver a beleza do teu evangelho. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em breves palavras, eu queria recapitular para que você pudesse se situar no texto, você que não veio aqui ouvir a pregação nas últimas semanas por algum motivo, e você que nos visita também nesta manhã. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, haviam fundado uma igreja, e que de maneira impressionante, alguns chegam a dizer que houve ali um grande avivamento, uma igreja surge em apenas 3 semanas, algo espetacular, algo extraordinário. Uma igreja composta por alguns judeus e por uma comunidade expressiva de gentios, é o que a Bíblia nos assegura. E a palavra nos conta ainda que, por conta da pregação do Evangelho, Paulo e os demais foram perseguidos e tiveram que fugir, e foram para Bereia, onde também pregaram a palavra. E os judeus, quando souberam que eles estavam em Bereia pregando o Evangelho, os judeus de Tessalônica, sabe o que eles fizeram? Eles foram até lá, tamanha a ira, tamanho o ódio que eles estavam nutrindo contra Paulo. E eles vão até Bereia. E Paulo só tem uma alternativa. Qual a alternativa? Fugir. E ele vai para Atenas. É isso que acontece. Só que uma comunidade maravilhosa estava surgindo, uma comunidade cheia de fé, de amor, de esperança. Nós já pregamos aqui nas semanas anteriores a respeito. E essa igreja maravilhosa que estava surgindo, Paulo não podia ter contato com o crescimento, com o desenvolvimento daqueles irmãos, porque se ele fosse àquela cidade, se ele retornasse lá, por certo ele seria preso, quem sabe até poderia perder a própria vida, porque a ira era contra Paulo. Algumas pessoas pensam que Paulo, ele na verdade deixou aquela cidade, deixou aquela igreja, porque ele era meramente um evangelista, fez o trabalho de evangelização e agora ele bateu em retirada. Mas, na verdade, o fator pelo qual Paulo não podia voltar é porque o ódio era grande contra a pessoa dele, porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. É interessante observar que, modernamente, nós pensamos a respeito dos evangelistas como aqueles que pregam e multidões se convertem, e ele vai embora, vai para outro lugar, pregar em outro ambiente, em outra cidade, em outro país. Mas quando nós estudamos verdadeiramente a fundo qual era o papel daqueles que eram missionários e evangelistas, nós vamos entender que eles não somente anunciavam o evangelho num lugar e depois iam embora, não. Eles evangelizavam,
pregavam o evangelho, mas antes de ir para outro lugar, eles fundamentavam aqueles irmãos na fé. Eles estabeleciam com cuidado um discipulado até o momento deles deixarem aquela região para que outro líder, outro pastor ali ficasse. Mas a tarefa do evangelista, diferentemente do que nós pensamos hoje, não era tão somente falar de Jesus, conquistar pessoas e ir embora. Paulo foi embora de Tessalônica, porque se ele não fosse, ou se ele retornasse, obviamente ele seria preso e sofreria muito em razão disso. Agora imagine você é um pastor, você é uma missionária, e você prega o evangelho numa região, pessoas se convertem, você vibra com aquilo, e de repente você não pode ficar ali para orientar, para cuidar, para apreciar o crescimento daquelas pessoas. É algo profundamente dolorido ao nosso coração, que nos machuca, mas é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo só tem uma alternativa: enviar para aquele lugar alguém de confiança, alguém testado, discipulado por ele, treinado por ele, para dar continuidade ao trabalho que ele havia começado naquela região. E quando nós olhamos para o texto, capítulo 3, versículo de número 1, o texto nos fala que ele estava profundamente sensibilizado. Veja, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. O amor de Paulo por aqueles irmãos de Tessalônica era tão acentuado, era tão grande, que Paulo preferiu ficar sozinho e mandar Timóteo até aquele lugar para evangelizar aquele lugar, para fazer o trabalho que eles haviam começado, mesmo ficando solitário em Atenas. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo era muito maior com a igreja de Tessalônica do que propriamente consigo. E o pastor, ele age dessa forma. O pastor verdadeiro, aquele que é comissionado por Deus, ele tem esse sentimento, ele tem esse cuidado. Às vezes até mesmo ele se prejudica, ele às vezes é incompreendido, como Paulo foi incompreendido. Muitos não entendiam por que Paulo havia ido para Atenas, e ele agora esclarece. Mas o pastor, ele pensa prioritariamente no seu rebanho. O pastor da 8ª Igreja de Minas Gerais, pastor Jeremias, ele, em um dos seus vídeos que eu assisti, ele dizia o seguinte: o pastor, ele pensa 24 horas na igreja. Se existe alguém que pensa na igreja muito tempo, é o pastor. É de madrugada, é de manhã, é à noite, ele está sempre pensando na igreja. E aí, o texto nos fala que ele agiu assim, versículo 2: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Repare comigo uma coisa: ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Essa palavra aqui, ministro, né? A gente sempre pensa o quê? Que ministro é alguém muito poderoso, importante, né? Todo mundo querendo ser ministro do novo governo, uma luta política imensa. Mas a palavra ministro, ela significa, sabe o quê? Servo. Ministro significa servo. Antes dele se servir, na verdade, ele deve servir ao próximo, ao outro. E Paulo está nos dizendo aqui no versículo de número 2, que essa pessoa que ele havia enviado, Timóteo, era alguém que, na verdade, era testado e era um ministro de Deus. Ou seja, alguém que servia a Deus de todo o coração, com todo o ímpeto, com toda a força. A vida deste homem estava entregue ao Evangelho. Onde Paulo mandava que ele fosse, ele ia pregar o Evangelho. Ele foi discipulado por Paulo e por isso foi tão significativo na obra de Deus. Ele era alguém ensinável, era um líder sendo preparado por outro grande líder. E como é bom quando os líderes são ensináveis, pessoas que estão dispostas a aprender com os demais. E o texto não fala apenas que ele era ministro de Deus no Evangelho de Cristo, mas ele fala ainda que havia um propósito para isso. Tudo que Deus faz, há um propósito. E o texto nos diz que era para benefício da vossa fé.
Aquele homem estava ali, não buscando o seu próprio interesse, o seu próprio benefício, mas o seu trabalho era de cuidar daquela nova igreja, daqueles irmãos que haviam se convertido e precisavam de orientação. É lamentável que hoje em dia muitos irmãos, muitas igrejas não têm pregado o Evangelho como deveria ser pregado. E a gente observa o desconhecimento dos irmãos, a necessidade de orientação, a necessidade de ter um pastor acessível para que as dúvidas sejam tiradas. Não há mais lugar para aqueles pastores de gabinete onde ninguém consegue acessá-los, falar com eles. Nós vivemos num período da informática, da comunicação fácil. E durante a semana, queridos irmãos, eu tenho tido o privilégio de responder a indagações de irmãos da nossa igreja e de outras igrejas, e por incrível que pareça, até de irmãos dos Estados Unidos. Pessoas que me perguntam: pastor, me responda o que está acontecendo nesse vídeo. Em alguns vídeos eu tenho visto que uma mensagem, ela é proferida, aparentemente uma mensagem evangélica, e não é evangélica. É uma mensagem espiritualista misturada com o gnosticismo. E eu sou obrigado a explicar aos irmãos: isso não é pregação do Evangelho, isso não é Bíblia. Daqui a pouco eu recebo de várias pessoas uma mensagem de um pseudo-profeta dizendo que o atual presidente vai sofrer um atentado. E aí eu dedico um tempo a responder esses irmãos, mostrando que aquilo não é profecia. Aquilo provém de uma especulação que qualquer um de nós poderia fazer diante do quadro que nós olhamos para a política brasileira e percebemos que o quadro é bem acirrado. Assim como não era também difícil de se imaginar que acontecesse o que de fato aconteceu com ele antes, naquele período das eleições, porque a coisa estava muito feia. Isso não é profecia. Vocês sabem do que eu estou falando, porque diversas pessoas me enviaram esse vídeo. E no meio do vídeo dizia assim: eu já tive não sei quantas curtidas, não sei quantos likes, sei lá, essa linguagem de internet. E eu pude perceber claramente que o maior desejo dele não era, de fato, trazer aquela profecia, mas, na verdade, era exibição, era projeção, era espaço que ele estava querendo. E não trazer uma profecia, porque os profetas corriam risco de perder a própria vida, porque em suas profecias, eles, na verdade, confrontavam o pecado dos líderes da nação. O papel deles não era fácil, não era numa praia falando algumas coisas bonitas, num belo cenário. Eles falavam dentro de um contexto de profundo risco. E nós precisamos estar junto aos irmãos para esclarecer. E eles precisam ter liberdade de nos perguntar também, porque nós somos os seus pastores. E respeitosamente respondemos a essas perguntas, para que os irmãos possam estar preparados para fazer uma defesa da fé de maneira correta. Esse é o grande ideal de Deus, que nós saibamos responder às questões do nosso tempo. Aquilo que vem sendo veiculado na mídia, hoje ninguém pode preterir da informática, da internet, das redes sociais. Confesso aos irmãos que em diversos momentos eu quis deixar a internet. Coisas que eu vejo que me desagradam, mas ao mesmo tempo eu sei que ali está a opinião, o pensamento, o que está acontecendo hoje na sociedade. E se eu não estiver ali, na verdade eu não prestarei o serviço que eu preciso prestar ao reino de Deus. E aí, voltando aqui ao texto, ele fala que a atuação de Timóteo naquele lugar seria uma atuação para benefício da fé daqueles irmãos. E aí ele é mais explícito ainda na parte final do versículo 2, quando ele diz: confirmar-vos e exortar-vos. A função de Paulo era confirmar aqueles irmãos que haviam tido um grande início na fé. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas que começaram muito bem, mas que não prosseguiram. Existem pessoas que às vezes têm uma grande experiência com a fé,
mas o tempo passa e elas vão deixando a comunidade, vão perdendo a esperança pelos sofrimentos, pelas lutas, sei lá por qual motivo mais, e elas vão embora, deixam o Evangelho, vão viver uma vida que contraria a palavra do nosso Deus. Então a função de Timóteo era fortalecer aquela igreja iniciante, aqueles irmãos que estavam começando, era confirmar e exortá-los para que eles pudessem progredir, para que eles continuassem a crescer, porque estavam indo muito bem. E aqui é uma palavra para mim e para você. Nós podemos estar caminhando muito bem, irmãos, mas nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. Porque quando nós paramos, nós perdemos a musculatura, nós perdemos a força, e isso traz um grande prejuízo para a nossa própria vida. Por isso o crente precisa ser alguém que vibra com a sua fé, que se alegra com o Evangelho, que gosta de ouvir a palavra e de viver essa palavra no dia a dia da sua vida. E aí o texto nos fala ainda, queridos, versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Depois você pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 24. Você verá que de fato o texto está dizendo a respeito disso, ou seja, a luta, o sofrimento, as tribulações, elas fazem parte da jornada cristã. Cada um de nós que somos servos de Cristo, nós passaremos mais cedo ou mais tarde por tribulações. Faz parte da caminhada e faz parte da nossa jornada. O apóstolo Paulo queria que essas ideias ficassem vívidas na mente daqueles irmãos de Tessalônica, que o sofrimento, que a luta faz parte da nossa vida. E eles já estavam enfrentando profundas lutas, mas se mantendo firmados no Evangelho. Mas se aquelas lutas fossem grandes demais, elas permanecessem, talvez eles perdessem um pouco o ânimo. Vocês devem lembrar que uma ocasião eu dizendo para vocês que eu encontrei com um irmão, e esse irmão me disse assim, e aí pastorzão, é só vitória? E aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, eu sou obrigado a te dizer que não é só vitória não. A única vitória que eu posso dizer, porque a Bíblia nos confere isto, é que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Salvação está garantida. O Senhor nos ama. São certezas nossas. Mas nesse contexto que você quer dizer que são só vitórias, não são só vitórias. Nós estamos passando por lutas. Lutas no país, luta no mundo, luta na igreja, luta nas famílias. Não podemos negar que nós passamos por lutas na nossa vida pessoal. Nós temos também as nossas crises e os nossos problemas. Precisamos perseverar em Deus, porque não é só vitória na nossa vida. Nós enfrentamos os percalços, as enfermidades que são provenientes de um mundo caído. Então não há ser humano que não fique enfermo. Todos ficam enfermos mais cedo ou mais tarde. Mas uma coisa nós sabemos: o amor de Deus permanece sobre a nossa vida. E nós temos que perseverar em Deus, porque Deus sempre nos assiste. Ele está conosco a nos fortalecer e a nos guardar. Aquela igreja precisava desta mensagem, de uma mensagem de encorajamento, porque era aquilo que eles precisavam ouvir naquele tempo, naquele momento. Versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo havia prevenido. E qual a importância de se prevenir, como a Bíblia faz, sobre algumas realidades que nós teremos que viver? É porque nos deixa já atentos. Nós não somos por demais surpreendidos. Nós sabemos que essas realidades fazem parte da vida de cada um de nós, de cada cristão. Então nós precisamos perseverar. E no versículo 5, o texto nos diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse,
e se tornasse inútil o nosso labor. Qual era o medo do apóstolo Paulo? Era que as tentações, que as pressões, que as perseguições fossem usadas por Satanás para minar a fé, para minar a esperança daqueles irmãos e irmãs daquela igreja. E aí o texto nos fala que uma das preocupações de Paulo era que o trabalho desempenhado por ele não fosse um trabalho que, veja comigo, versículo de número 5, não fosse um trabalho inútil, não se tornasse inútil o nosso labor. O desejo de Paulo era que aqueles irmãos prosperassem, progredissem, crescessem e se tornassem, na verdade, verdadeiros cristãos. E o trabalho dele, o risco que ele correu, não fosse algo inútil. Obviamente, todo trabalho que fazemos para Deus não é vão. O nosso trabalho para Deus sempre é significativo. Ainda que a colheita seja grande, ainda que a colheita seja diminuta, ainda que aparentemente não haja colheita. Sabe por quê? Porque, acima de qualquer coisa, o nosso maior compromisso é com Deus. A nossa vida, ela é entregue ao serviço de Deus, a minha e a sua. Os frutos do trabalho é Ele quem dá. Ele próprio persevera, Ele próprio cuida, Ele rege a sua igreja, é Ele quem faz isso. Mas existe uma responsabilidade que é nossa, e Paulo sabia, de acompanhar aqueles irmãos que estavam crescendo na fé, que haviam se convertido de maneira tão bonita, de maneira tão especial. Aqui na igreja nós tivemos um casal maravilhoso, alguns devem ter conhecido Milton e Márcia. Eles não chegaram a ser membros da igreja, mas frequentavam assiduamente a nossa igreja. E por conta da vida profissional, eles tiveram que ir embora para São Paulo. Não tinha emprego no Rio de Janeiro, a crise assolando o Rio de uma maneira terrível. Vocês sabem disso, o quanto os irmãos sofreram por conta desta crise. E só houve uma alternativa, ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Mas eles gostaram daqui da igreja, da nossa comunhão, da nossa amizade, de tudo que acontecia aqui. E um belo dia eu fiz uma postagem na internet e, sem eu esperar, ele comentou aquela foto. E ele disse assim, mais ou menos assim: se um dia eu voltar para Niterói, você sabe aonde eu vou congregar. Se um dia eu voltar para Niterói, você sabe em qual igreja eu vou ficar. Se um dia eu voltar para Niterói, você será o meu pastor. E eu fiquei pensando, falei, gente, que pena é não poder continuar acompanhando mais de perto a vida, o crescimento, a história daquele casal. Faço isso virtualmente e eles também nos acompanham virtualmente. Mas para aquele que se interessa, mas para aquele que ama, que vive essa realidade do Evangelho, é profundamente doído saber que alguém que passou pela sua vida, que teve um crescimento, que você acompanhou durante um tempo, não está mais entre os irmãos da comunidade. É algo que machuca muito. E a grande dor do apóstolo Paulo era essa. Ele queria estar junto àqueles irmãos de Tessalônica, mas pelo fato de não poder ir lá, porque se ele fosse, ele seria preso, talvez até morto. Ele encaminha Timóteo para fazer um papel que ele sabia que era profundamente importante. Por isso, nesta manhã, de maneira muito resumida e curta, eu queria deixar para vocês algumas ideias aqui a respeito desse texto, fazendo um fechamento. Eu queria dizer para vocês que que Paulo tinha um amor tão abnegado pela igreja de Tessalônica, que ele é capaz de preferir ficar sozinho. Ele preferiu muito mais do que ficar sozinho, assumir o risco e enviar Timóteo para cuidar daquela igreja. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos é que os ministros de Deus, os verdadeiros ministros de Deus, são pessoas que
São servos do Senhor acima de qualquer coisa, não visam o seu próprio interesse, não entraram no ministério por uma motivação equivocada. Eles entraram no ministério cumprindo a um chamamento da parte de Deus. É por isso que eles estão no Evangelho. O papel pastoral é um papel de cuidar, de beneficiar o povo, de confirmá-los na fé. Esse é o papel, o segundo ponto que eu queria destacar. O terceiro ponto é que nós, como pastores, precisamos alertar os irmãos, dizer a eles que não é só vitória, que a vida não são só bênçãos. O Senhor mesmo nos adverte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda diria aos irmãos que o profundo desejo de todo pastor verdadeiro é estar junto ao seu povo, é cuidar do povo, é saber como o povo está, é orar pelo povo, instruir o povo. O papel do pastor é falar aquilo que de repente ninguém quer ouvir, assim como o profeta no Antigo Testamento, principalmente. Eu diria para você que eu não sou tão seco como alguns pastores que dizem que Deus não fala mais, que Deus não fala mais com ninguém, que não há uma profecia. Eu até creio que Deus, vez por outra, traz uma palavra de conhecimento a nós, mas isso não é o corriqueiro, isso não acontece toda hora. Não podemos banalizar essa parte espiritual. Eu tenho certeza que Deus já te usou em alguns momentos com palavras de sabedoria, com desejos que vieram ao seu coração e aquilo se confirmou. Já aconteceu comigo também. Mas isso não me dá o direito de sair falando por aí coisas que Deus não disse, de prometer aquilo que Deus não prometeu. A revelação que nós temos que utilizar é a Bíblia Sagrada. Ela, de fato, é o nosso norte, a nossa bússola para dirigir a nossa vida e a nossa espiritualidade. E, por fim, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um grande desejo de saber como é que estava a fé daqueles irmãos. E eu, como pastor, meu maior desejo é saber como está a sua fé, como está a sua vida, como você tem caminhado, quais são as suas lutas, quais são as suas indagações, quais são os seus sofrimentos. O nosso desejo é realmente de pastorear, é de sentir a sua dor e também de participar da sua alegria. Esse é o papel pastoral. E a preocupação do apóstolo Paulo é porque ele sabia, como eu também sei, que por vezes os momentos de luta e de pressão sobre as nossas vidas são intensos e por vezes duradouros. E nós precisamos estar ao lado dos nossos irmãos, orando por eles, os assistindo, para que Satanás não venha atrapalhar o seu crescimento e o seu desenvolvimento espiritual. À noite nós iremos falar a partir do versículo 6 e nós veremos a profunda alegria que atingiu o coração do apóstolo Paulo quando ele recebe o relatório de Timóteo, falando da fé, da qualidade da fé e do amor dos irmãos de Tessalônica. É uma alegria extraordinária que invade o coração do apóstolo Paulo quando toma conhecimento. E essa deve ser também a nossa alegria, quando sabemos que os nossos irmãos queridos estão crescendo na fé, estão alavancando na vida, estão resolvendo os seus problemas, as suas lutas, estão crescendo em fé. É o nosso maior desejo, é o nosso maior intento. Que Deus possa nos abençoar. Logo mais à noite estaremos falando com mais vagar, com mais tempo, a respeito do versículo de número 6. Amém? Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente.